Graça e paz, meus irmãos, eu sou Thalita Curado e eu vim aqui contar para vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Numa quinta-feira de agosto de 2023, eu estava fazendo um trajeto da minha casa até a creche da minha filha por volta das 11 horas da manhã, que é o período normal, rotineiro que eu buscava ela na escola. Nesse trajeto, eu vi um caminhão de lixo e eu pensei assim, ele está em alta velocidade, mas ele vai parar porque tinha o pare na rua. E eu continuei o meu trajeto, dirigindo o carro. Quando chegou no cruzamento, o caminhão do lixo, o caminhoneiro, o motorista, não viu meu carro e ele bateu no meu carro, colidiu com o meu carro. Nesse momento da colisão, quando ele bateu no meu carro foi arremessado à esquina da rua. E nesse momento, quando ele colidiu, eu lembro como se fosse hoje, eu posso fechar os olhos e visualizar o vidro do carro todo espatifado, todo, como dizer, estourando, né, em mim. E nesse momento, eu que não tenho o costume de andar sem o cinto de segurança, estava sem o cinto de segurança. E eu fui arremessada dentro do carro, eu lembro como se fosse um filme de ação mesmo, eu girando dentro do carro e caí sentada no banco do passageiro. Eu que estava na direção, eu que era motorista, e eu praticamente rodopiei dentro do carro e caí sentada no banco do passageiro. Quando o corpo de bombeiros chegou, eles não conseguiram me tirar pela porta do passageiro. E a outra parte do carro, ela ficou toda amassada e foi uma coisa assim, muito sobrenatural. Por quê? O caminhão do lixo, a parte da frente dele, ele tem um ferro. E esse ferro, ele ficou muito em cima, bem na parte de cima do carro. E eu pensando, né, naquele momento em que o corpo de bombeiros estava ali para me socorrer, eu pensando, se a minha filha estivesse dentro do carro, poderia acontecer uma coisa muito pior. Se o meu esposo estivesse na direção do carro, poderia ter sido pior, porque ele poderia ter ficado preso no lado do motorista, poderia ter aquela parte do caminhão onde tem o ferro, ele poderia ter entrado nele. E o fato de eu ter voado dentro do carro também foi uma providência divina e ter caído exatamente sentada do lado do passageiro. Então, assim, eu percebo os milagres do Senhor nessa situação. Quando o corpo de bombeiros chegou e fez o socorro, me levou para o hospital de urgência e lá eu fiquei por volta do meio-dia até as 8 horas da noite. Não consegui ser muito bem atendida. Eles me liberaram com uma medicação para tomar em casa e falaram que eu não tinha sofrido nada, que estava tudo bem. Quando eu fui para casa, isso foi na quinta-feira, o meu esposo insistiu para que eu fosse em outro hospital, né, porque eu estava reclamando de muita dor, eu tossia, sentia muita dor, ficava sentada, sentia dor, e em pé eu sentia dor, mas assim, eles fizeram uma raio-x e não constataram nada, então eu estava confiando que esse era realmente o que tinha acontecido. Devido à pancada, eu estava sentindo dor apenas. Só que isso foi na sexta, foi no sábado e a dor foi piorando, eu não conseguia mais. Eu não podia sentar assim, pedir ajuda para o meu esposo, ó, me ajuda a sentar, me ajuda a deitar, que eu não dou conta nem de virar na cama. Nesse momento, ele me levou para um hospital, o Hospital do Ânima, e lá o médico, ele pediu uma tomografia, né, completa do corpo. Quando eu fiz a tomografia, ele descobriu que eu tinha 5 costelas quebradas e uma pequena mancha no pulmão. E ele pediu para que eu voltasse no outro dia e internasse para ver se eu tinha sofrido alguma lesão no pulmão a ponto de precisar fazer alguma drenagem ou alguma outra coisa. E aí a gente já começa a fazer aquela oração, né? Senhor, né, já 5 costelas quebradas já é difícil, imagina ter algum outro problema, precisar drenar o pulmão. E nas minhas orações, confiando no que Romanos 8 fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu voltei na segunda-feira, fiz então todos os exames, fiquei internada no hospital. Eles fizeram o raio-x, constataram realmente, né, fizeram outros exames, constataram as 5 costelas quebradas no meu lado esquerdo. E aí falaram, olha, você realmente tem uma mancha no pulmão, mas não constata nada, não é a água, você vai, com o tempo isso vai
se normalizar, não precisa, a gente só precisa ficar em observação. Eles me fizeram algumas recomendações, se eu tivesse algum sintoma, eu teria que voltar então ao hospital para fazer um outro tipo de tratamento. Uma costela quebrada, eu sei que a dor é insuportável, imagina 5 costelas quebradas. Mas 5 costelas quebradas, eu acho que ainda é muito pouco, perto da vida, que é o dom mais precioso que Deus dá pra gente, né? E pensando na minha família, né, que poderia estar nesse carro, que poderia não sobreviver ao impacto, né? Porque o carro deu perda total. Eu pensei, Senhor, o que eu posso fazer para te agradecer? Qualquer coisa que eu faça ainda é muito pouco para agradecer o Senhor por esse livramento, pela vida, de estar aqui, de poder de novo fazer algo, te servir, Senhor. É muito pouco perto de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Os milagres que a gente vive todos, né? Os milagres ordinários, né? O diário, né? E é então interessante que gravando esse testemunho, o Senhor ainda me abençoou com outro milagre. Eu que sou mãe da Mariana, uma mulher infértil, que tem uma filha, que Deus me abençoou, agraciou com um milagre que chama Mariana. E hoje, nesse dia, quando eu estou gravando, eu também estou vivendo outro milagre, né? Que é uma nova gestação. Eu estou gravando e já estou grávida de novo, vivendo um outro milagre. Então, quero glorificar a Deus. A minha vida aqui é só para dizer muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o dono de todas as coisas e nós, de fato, não merecemos, mas Ele, com a sua graça, sua infinita graça, nos trouxe até aqui e por isso estamos gratos. Muito obrigada.